O livro dos vigilantes é a primeira parte de uma obra composta, denominada de primeiro livro de Enoque, ou Enoque Etíope. O livro tem como personagem principal uma figura que apareceu muito pouco na escritura judaica. A única referência a ele se encontra em Gênesis 4 e 5. Das poucas coisas narradas sobre Enoque, sobressai que andou com Deus, desapareceu porque Deus o tomou para si. Nada mais se diz. A tradição judaica entendeu que ele foi levado para o céu sem experimentar a morte. Ele deveria ser, então, uma figura muito especial. Não nos surpreende por isso que, com o passar do tempo, surgisse em contextos judaicos uma longa tradição, tendo-o como elemento central. Há evidências de que essa tradição tenha durado muitos séculos, século III antes da Era Comum e quarto da Era Comum, até o quarto da Era Comum, coisa apoiada principalmente pelos fragmentos de livro que levam o seu nome, fruto de comunidades ou autores que o tinham em alta conta. O livro de 1º Enoque é fruto de uma longa redação. Há pedaços do livro que podem ser datados do 3º século antes da Era Comum, enquanto outros avançam para dentro da Era Comum. Evans divide primeiro o livro de Enoque da seguinte maneira: o livro dos vigilantes, capítulo 1 a 36, o livro das similitudes, capítulo 37 e 71, o livro astronômico, capítulo 72 e 82, o livro das visões, 83 a 90, o livro da epístola de Enoque, capítulo 91 a 105, e a conclusão, que é do 106 a 108. Corriente e Pinheiro sugerem que o primeiro livro de Enoque foi organizado no formato atual para compor uma espécie de Pentateuco, fazendo frente aos 5 primeiros livros da escritura judaica. O livro de abertura, neste caso, teria a mesma importância estrutural para o conjunto que o livro de Gênesis para o Pentateuco, formando a base da obra. Entretanto, mesmo se esta hipótese não se confirmar, o livro dos vigilantes é a peça mais antiga de 1º Enoque, consistindo provavelmente em um dos mais antigos apocalipses judaicos, situado no 2º ou 3º século antes da Era Comum. Tomaremos a sugestão de Collins, deixa eu ver aqui, que situa o livro dos vigilantes nos capítulos 1 a 36 de 1º Enoque, subdividindo por sua vez em 3 seções. Enoque de 1 a 5 forma uma introdução, como parte introdutória dá o foco para o livro dos vigilantes, que consiste numa revelação do destino dos justos e dos ímpios. 1º Enoque 6,16 narra o mito dos vigilantes, propriamente. Esta segunda seção conta a história da queda dos vigilantes, baseada na narrativa de Gênesis 6, e o juízo que eles receberam, caracterizado como confinamento nas regiões inferiores. 1º Enoque 17 a 36, visões de regiões sobrenaturais de natureza mítica por meio de uma jornada, tanto em eixo horizontal, extremidade da terra, quanto vertical, céus. O conteúdo das jornadas tem relação com bênçãos, punições e juízo. Neste livro, o patriarca Enoque é informado sobre a forma como alguns seres celestiais se encantaram com mulheres e a ponto de desejarem-nas sexualmente. Eles tiveram relação sexual com elas e ensinaram-nas a fazer uma série de elementos que não deveriam ser revelados aos seres humanos, como o uso das armas, a metalurgia, as drogas cosméticas e a bruxaria. Primeiro livro de Enoque, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Com isso, o livro dos vigilantes lança a culpa do mal na história humana sobre um grupo de vigilantes que caíram e nos filhos que eles geraram com mulheres. Com as mulheres, os vigilantes tiveram vários filhos. Dessa relação estranha, não nasceram crianças normais, mas gigantes, destruidores e assassinos. Primeiro livro de Enoque, capítulo 7, versículo 3. Eles passaram, é só depois que vocês procuram apócrifos e leiam depois. Eles passaram a matar e destruir tudo que estava vivo em volta deles. Para resolver essa desordem instaurada, surgem Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, primeiro livro de Enoque, capítulo 9, versículo 1, que tem a tarefa de prendê-los num lugar terrível
até o dia do juízo, quando receberiam o castigo pelo ato de corrupção. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículos 3 e 4. Esses anjos, deixa eu ver aqui, peraí. Esses anjos bons de Deus também deveriam destruir os gigantes que nasceram da relação entre os vigilantes e as mulheres. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 5. Depois de mortos, os espíritos desses seres continuariam a perseguir os seres humanos até o dia do juízo. Eles passam a ser denominados então de espíritos impuros. Primeiro Enoque 15, versículo 15 e primeiro livro de Enoque, capítulo 16, versículo 1. Depois da queda, os anjos maus não atuavam mais entre os seres humanos. Sua responsabilidade estava na degradação da humanidade e na geração dos espíritos impuros. Estes, sim, ainda agiam no meio do povo, induzindo ao pecado e ao erro. Para o livro dos vigilantes, os vigilantes já estavam aprisionados. Azazel estava amarrado, acorrentado, de mãos e pés, num profundo e escuro buraco. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 3 e capítulo 13, versículo 1, onde deveria permanecer até o dia do juízo. Os demais anjos também estavam presos com ferros e continuariam assim por 7 gerações até o dia do julgamento, o dia do juízo final. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 7 e capítulo 14, versículo 4. Nesse dia, finalmente, eles serão atirados no fogo, onde ficarão presos por toda a eternidade, junto com outros seres e pessoas que também seriam condenados à mesma pena. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 8. É importante a percepção de que a expressão não se contaminaram com mulheres se aproxima quanto ao campo semântico de passagens como o primeiro livro de Enoque, capítulo 7, versículo 1. Ao fazer referência ao ato dos vigilantes, o texto na versão etíope diz: tomaram mulheres, cada um escolheu a sua e começaram a conviver e unir-se com elas, ensinando-lhes músicas e feitiços, e familiarizavam-se nas ervas e raízes. A versão grega, por sua vez, registra que estes e todos os demais, no ano de 1170 do mundo, tomaram para si mulheres e começaram a manchar-se com elas até o momento da destruição. Estas geraram 3 raças. A primeira, a raça de enormes gigantes. A versão grega, especialmente, os vigilantes, são descritos como manchados com mulheres ou por mulheres. Em outros 2 lugares do livro dos vigilantes, a mesma relação é feita entre mulheres e mácula. Enoque, capítulo 9, versículo, primeiro livro de Enoque, capítulo 9, versículo 8, eles foram até as filhas dos homens, deitando-se com elas, com essas mulheres, cometeram impurezas e lhes revelaram pecados. Primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 11. A Miguel disse o Senhor: vai e informa a Semiaja, ou Semiasa, e seus sequazes, que se uniram com as mulheres para corromperem-se com elas e com todas as suas impurezas. Em ambas as passagens, o relato apresenta os vigilantes como seres alterados pelo contato com as mulheres. Eles se tornaram impuros por causa das mulheres. O estado anterior desses seres era de pureza, mas caíram em impureza em função da relação sexual, tornando-se contaminados, maculados, manchados. Esta contaminação primordial explicaria, na estrutura do livro dos vigilantes, todo o mal da história da humanidade. Entretanto, a passagem mais significativa do livro dos vigilantes para a nossa análise de Apocalipse 14 está em primeiro livro de Enoque, capítulo 15, versículo 1 a 7. Nela, Enoque é comissionado a dar uma palavra de repreensão aos vigilantes aprisionados. Encontramos as mesmas ideias já levantadas anteriormente, mas desta vez elas são explicitadas com maior clareza. Diz assim o texto de primeiro livro de Enoque, capítulo 15, versículos de 1 a 7.
Ele me dirigiu a palavra e me disse com sua voz: escuta, não temas, Enoque, homem e escriba justo, vem até aqui e escuta a minha voz. Vai e dize aos vigilantes celestiais que te enviaram para rogar por eles: vós é que devias interceder pelos homens, e não os homens por vós. Por que motivo abandonastes o alto do céu, santo e eterno, dormistes com mulheres, cometestes torpezas com as filhas dos homens, tomando-as por esposas, comportando-se como os filhos da terra e gerando filhos gigantes? Vós eres santos e espirituais, detentores de uma vida eterna, mas vos tornastes impuros pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue mortal. Sangue humano haveis desejado, produzindo carne e sangue, vos igualando àqueles que são mortais e transitórios. Por isso lhes dei mulheres, para que nelas plantem suas sementes e lhes nasçam filhos, para que assim não falte criatura sobre a terra. Vós, pelo contrário, éreis no princípio espirituais, detentores de vida eterna, imortais por todas as do universo. Por isso eu não dei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Primeiro livro de Enoque, capítulo 15, versículo 7. Pelo recado que Enoque deveria dar aos vigilantes, percebe-se que eles eram, antes de se relacionarem com as mulheres: 1. Intercessores da humanidade. 2. Habitantes do céu. 3. Santos. 4. Seres espirituais. 5. Possuidores de vida eterna. 6. Destinados à imortalidade ao longo das gerações. O relato faz um curioso paralelo. Deus deu mulheres para os homens para que não falte criatura sobre a terra, numa referência à procriação da raça humana, mas não deu mulheres para os vigilantes, pois eles são eternos e possuem sua morada no céu. Neste caso, se esta passagem do livro dos vigilantes for uma referência à virgindade dos anjos, os vigilantes que caíram perderam este estado, mas aqueles não caíram com as mulheres, ainda eram virgens e deveriam permanecer assim. Desta forma, a expressão contaminar-se com mulheres, presente no episódio do Cordeiro e os 144.000, parece ser uma alusão literária explícita. Logo após sua leitura, a audiência se perguntaria pelo tipo de contaminação, pela identidade destas mulheres e pela oportunidade de contaminação que esses homens virgens passariam. Tudo os levariam ao então bem conhecido livro dos vigilantes. A expressão apontaria para uma história conhecida da audiência. Nesta história, um grupo de vigilantes puros e virgens se relaciona sexualmente com mulheres, contaminando-se e espalhando todo tipo de mal no mundo. No relato dos vigilantes, os seres celestiais são virgens e as mulheres são uma fonte de contaminação. O livro dos vigilantes localiza a história dos primórdios como um evento mítico e não apresenta outras possibilidades de queda para aqueles que não caíram. Ele não diz que as mulheres ainda são uma fonte de perigo para os vigilantes, apesar de essa leitura do livro ter sido feita eventualmente durante a história da sua leitura. Como o relato de João se refere aos seguidores do Cordeiro, chamados de entre os demais homens, a alusão do visionário contrapõe os seguidores de Jesus aos vigilantes que caíram. Os 144.000 são aqueles que os vigilantes caídos não eram mais. De certa forma, então, eles não são apenas uma anti-imagem dos adoradores da besta do capítulo 13, mas também uma anti-imagem dos vigilantes contaminados. Ao contrastar os 144.000 com os vigilantes, o visionário está dando a eles o status dos vigilantes bons. A alusão não significa que o visionário os descreve como anjos, como Malina argumentou no seu texto, mas como seguidores humanos do Cordeiro que desempenham um tipo de papel angelical, o sacerdócio celestial. A ênfase de João na pureza e na iminência do conflito pode ter contribuído
para que ele evocasse tradições em que as mulheres, de uma forma geral, apareçam como fonte de impureza e contaminação. O que surge no quadro final é a imagem de um grupo de seguidores que se mantém puro em função de um conflito, pureza que poderia levá-los a se afastar dos relacionamentos com o sexo oposto. Então a gente vai fechar aqui, mas observando o seguinte: enquanto uma observação, uma linha de pensamento vê misoginia no texto de João, colocando as mulheres sem protagonismo, uma outra linha vê nesse contexto aqui a ideia de como o povo de Deus é um povo de reis e sacerdotes, né? Um reino de sacerdotes, e esses 144 mil seriam os guerreiros sacerdotes. Então, assim como o sacerdote não podia ficar impuro para ministrar, assim como o guerreiro não podia ficar impuro para guerrear, por uma questão de foco, de dedicação exclusiva ali, de certa forma até a mulher ficaria impura pelo fato, né, da relação sexual, pelo derramamento do sêmen. Então a ideia aqui é de que esses 144 mil seriam pessoas focadas, com dedicação exclusiva. E aí a terceira percepção, a terceira perspectiva, que vai lá para o mito dos vigilantes, né, a partir daquela compreensão de Gênesis 6, à luz do primeiro livro de Enoque, mostra que esses 144 mil são seres humanos, já que eles são comprados da terra. Entretanto, ao contrário do que defende um teórico, né, que é o Malina, em vez de eles serem anjos, pelo contrário, são comprados da terra, mas eles são seres humanos que conseguiram uma nobreza que os vigilantes maus não conseguiram. E eles se assemelham aos vigilantes bons, com uma diferença: eles não eram anjos que abandonaram a sua condição anterior, mas eles eram homens que foram nobres o suficiente, de modo que eles se dedicaram tanto a Deus, que eles eram os privilegiados ao ouvir a canção nova, né, que ninguém mais podia ouvir, de acordo com a revelação do visionário. Podemos fechar? Então, beleza. Esse livro de Enoque, poxa, Boa viagem, né?